Olá, pequenos e médios empresários. Está começando agora o primeiro episódio do Rodada de Negócios, o podcast oficial da agência TBA. Eu me chamo Nicholas Taylor, sou sócio e gestor da agência TBA e aqui comigo está a ilustríssima Maria Eduarda, nossa responsável por marketing e também especialista em conteúdo. Duda, o que iremos falar hoje? Hoje o episódio é 100% dedicado para a gente abordar as maiores dores e dúvidas do pequeno e médio empresário. São dúvidas que nós recebemos praticamente todos os dias, né? Exatamente. Todo dia a gente está falando com algum empresário, sempre tem alguma duvidazinha. Bom, então a primeira pergunta que eu tenho aqui é: afinal, como que eu faço para me destacar em um mercado tão competitivo? Maravilha. Essa é uma pergunta muito boa, inclusive. Muitas vezes o pequeno e médio empresário, ele não sabe muito bem como se destacar, ele vende um commodity, o produto dele, e ele está mais se preocupando em entregar o produto dele com qualidade e um pouco menos com a venda, né? E quando a gente fala de diferenciamento, de posicionamento, de diferencial competitivo, a gente está falando muito de marketing e vendas. Então eu acredito fielmente que para começar a pensar no direcionamento, primeiro a gente precisa entender de marca e público-alvo. Perfeito. Ou seja, a gente tem que entender melhor para quem a gente está servindo, porque toda empresa ela nasce para servir algum propósito, para quebrar algum problema, para solucionar algum problema. E quando a gente olha o diferencial competitivo, o primeiro passo é estudar melhor o seu público-alvo, sua persona, o seu cliente ideal, e através disso descobrir quais são as dores, transformações, aquilo que motiva a pessoa, aquilo que faz parte da jornada dela, e dessa maneira entender como implementar um detalhezinho a mais na venda, no oferecimento do produto ou serviço, e dessa maneira conseguir agregar mais na jornada dele. Acredito que seja muito desse ponto mesmo. Perfeito. Acredito que cada vez mais, quando a barreira de entrada para algo é menor, mais pessoas elas começam a fazer aquilo. Então, hoje, para te abrir uma loja de roupas, para te abrir uma lojinha no Instagram, para te abrir um CNPJ, um MEI, é muito fácil. Qualquer pessoa vai ali, abre um site, começa um site e começa a vender na internet. Então, quando a gente começa a ter um mercado mais competitivo, a gente precisa usar técnicas para se diferenciar com mais facilidade de outras empresas. E, querendo ou não, para isso a gente precisa, sim, exatamente como tu falou, trabalhar mais a marca da empresa, para ter alguma diferenciação. Porque hoje em dia é muito comum tu entrar nas lojas do Instagram, loja de roupa, essas coisas assim, e tu entra e tu vê que as lojas são praticamente todas iguais. Às vezes nem o logo direito muda de uma empresa para outra. Então, só que para a gente construir uma marca que ela realmente se identifica com o público-alvo, que ela tem uma diferenciação, nós precisamos, sim, em primeiro lugar, conhecer o público-alvo. Porque não adianta, eu vejo muitos empresários que eles criam as empresas para eles mesmos. Então, ele não entende a dor do público-alvo, ele não entende o público-alvo dele, ele não está criando um produto para o público-alvo dele, ele está criando um produto que é para ele. É que nem quando a gente produz conteúdo, eu recebo muito essa mensagem. Ai, Duda, eu posto conteúdo, mas não tem engajamento. Mas tu tá postando conteúdo, será, pro teu público-alvo? Conteúdos que realmente interessem o teu público-alvo? Que resolvem alguma dor dele? Ou será que tu tá produzindo conteúdo pra ti? E aí é que diferencia muito uma empresa que dá certo de uma empresa que não dá. Perfeito. Então, a gente pode resumir essa pergunta para a pessoa estudar melhor o público-alvo, né? Exatamente. Que nem tu falou e falou muito bem. Muitas vezes o pequeno empresário, o empreendedor, ele está produzindo as coisas pensando nele, naquilo que ele gosta, Exatamente. e dedicando pouco tempo em estudar melhor o seu cliente, entender melhor as dores dele, os problemas, satisfações. E às vezes um detalhe, porque hoje já passou o tempo em que somente o preço é o diferencial. Perfeito. Principalmente agora com a Shein, Shopee. Se tu vende um produto em e-commerce, alguma coisa, certamente tu tá disputando com o Mercado Livre, as gigantes do mercado, que tem um monte de isenção fiscal, tem um monte de benefício, e certamente vai ser difícil competir. A gente, inclusive, na agência recebe muito aquela pessoa, né, que tem algum produto ali e ela acha que, não, eu tenho uma ideia aqui, quero ver se vocês podem me ajudar. Eu tô vendendo aqui umas camisetas e seguinte, eu quero crescer 10 vezes o tamanho da minha empresa e quero montar um e-commerce. Ela chega muito
Achando que só abrir o e-commerce já vai exatamente. vender milhões. A gente chama até, de maneira gentil, de imaturidade digital. Perfeito. Né? Aquela pessoa que ainda não entendeu como funciona o digital. Ela acha que é mágico. E a pessoa que está ali atrás operando marketing, ela aperta um botão. Eu quero o botão do resultado nessa campanha aqui. Eu quero o botão de gerar mais engajamentos. E, na verdade, não é isso. Né? Tem realmente uma grande estratégia. Tudo começa no cliente, que é o centro de tudo. Que é onde, de fato, a empresa deve servir. Até compartilhar uma história com vocês. Esses dias, fui marcar de fazer minha unha. E eu já fiz em 2 salões perto ali de casa. E a gente vai mudando de salão para o outro, porque é aquilo que não tem muita marca. E aí eu fui marcar em um salão e eu marquei no outro, no salão errado. Por que eu marquei no salão errado? Porque o logo era igual, a mesma cor de rosa e o mesmo tom do rosa. Parecido. Inclusive a letra, a fonte do logo era igual e branca. Então, tipo assim, qual que é a diferenciação? Sendo que os 2 salões, um do lado do outro. Um era numa avenida que era aqui e a outra aqui. Gente, cadê a diferenciação? Para te mudar de um salão para outro, tu vai ali por preço e pela localização. Então, para tu perder esse cliente para outro salão, é muito fácil. É aqui, ó, 2 toques, não tem diferenciação. Imagina, para eu confundir ao nível de marcar com outro salão, é porque realmente não tem marca, não tem identidade. Então, a gente vê muitas marcas que são assim, parece que é tudo replicado. Não, até o nome, se tu for ver, geralmente tem um nome que é em particular e segue de, tipo, beauty. Sempre. É, tipo, salão beauty, ou, sei lá, unhas beauty, é sempre alguma coisa com um nome assim, sempre com uma tonalidade mais arrosada, mais roxo. Exatamente. E muito padronizado. Até o logo, né? Muitas vezes ou dourado. Todo mundo retirou o mesmo logo lá do Canva, da primeira postagem que viu e replicou. E, gente, a gente entende que no início de um negócio é normal a gente se virar para construir a marca. Mas o que a gente tá falando aqui é que quando tu conhece bem o teu público-alvo, tu vai construir uma marca para ele, solucionando as dores dele. E tu tem sim que pensar. Não adianta fazer as coisas às pressas e fazer de qualquer jeito, e aí tu não fazer uma marca que vai se diferenciar no mercado. Não vai dar resultado. Hoje a gente vê isso, a gente atende tanta empresa que a gente vê o mesmo problema se repetindo. E aí a pessoa, ela chega assim, ó, motivada, porque agora eu vou construir o e-commerce de milhões. E aí é só bota aí o dinheiro no tráfego, bota R$200 aí, vai vender bastante, né? E clica na campanha que dá resultado, não na que não dá. Me manda lead só, um lead bom. Mas é que vocês têm que entender que o tráfego pago, os anúncios, eles são a cereja do bolo. Então é o que faz alavancar o negócio, mas antes de anunciar, a gente tem várias outras coisas que precisam ser vistas para que o teu anúncio ele tenha realmente resultado. Perfeito. Vamos à pergunta número 2 aqui, então. Quais são os erros mais comuns que impedem os pequenos empresários de crescer? Pergunta de milhões. Verdade. Bom, a gente pode começar essa resposta falando muito do planejamento financeiro, né, que é de fato um problema que a gente percebe no pequeno empresário, começando pelo fato de que muitas vezes ele confunde o dinheiro da pessoa física com a jurídica, né? Ele divide nas 2 contas, aliás, ele não tem 2 contas, ele faz tudo da mesma, ele assalta a própria empresa o tempo inteiro, ou seja, entrou qualquer pagamento, antes mesmo de pensar nas despesas, os pagamentos de funcionário, etc., ele já tira a casquinha dele ali. Exatamente. Então, isso está muito errado, né? A pessoa ela ainda está com mentalidade de especialista, né? Ela não é uma empreendedora ainda. É o funcionário mais caro da própria empresa. Exatamente, ainda rouba a própria empresa. Exatamente. E a falta de gestão financeira, ela não vai somente até aí, né? Muitas vezes aquela empresa que está começando a crescer um pouquinho mais, já fatura ali 30, 50 mil, às vezes ainda não começou a fazer um DRE, ainda não está olhando para o fluxo de caixa que ela está gerando. Nicolas, deixa eu te perguntar, o que é DRE? Eu acho que a maioria que não sabe. Maravilha. De maneira resumida, é um método de gestão financeira onde você coloca todos os seus custos, entradas, e você analisa por cento de custo para lá no final poder ter uma análise também de margens. Margem bruta, margem de contribuição, margem de lucro líquido, EBITDA, entre outras coisas. Então, é um pouquinho complexo de explicar, mas ainda assim é uma das maneiras, inclusive, mais fáceis. Jogar ali no Google, certamente vai ter alguma planilha, algum método, algum passo a passo de como seguir. Então, tudo começa na parte da gestão financeira, mas ainda assim tem que ter uma pesquisa, né? Perfeito. Essa parte da gestão financeira, eu diria que é um dos maiores erros do pequeno e médio empresário.
que nem como tu falou, eles misturam todo o dinheiro que está na empresa com o dinheiro pessoal, com o dinheiro da empresa, e isso prejudica tanto que quando tu precisa de caixa para fazer um investimento na tua empresa, tu não sabe se tu pode ou não fazer aquele investimento. E muitas vezes tu não pode fazer porque tu realmente não sabe nem quanto dinheiro está entrando e muitas vezes não sabe nem o lucro de cada produto, de cada serviço, de cada venda que tu tem. Exatamente. E a gente vê isso, a gente atende muitas clínicas estéticas, eu vou trazer isso como exemplo. Outubro, novembro e dezembro dá um boom nas vendas. Então, muita gente procurando por conta de Natal, Ano Novo, verão. E aí chega no janeiro, cai. Porque tá todo mundo na praia, fazendo, enfim. Acaba não gastando tanto com essa área da clínica, área de estética mesmo. E aí o que acontece, apesar delas terem faturado muito, batido metas no final do ano, entra o ano sem nenhuma gestão financeira. E aí quando as vendas caem, vira um alvoroço, é horrível, elas não sabem o que fazer, ficam perdidas, desesperadas, mas isso poderia ter sido organizado com a gestão financeira. Então, entrou bastante dinheiro esse mês, quanto que a gente vai deixar de caixa, sabendo que janeiro, o normal é que realmente as vendas caiam. A gestão financeira, ela passa por muitos pontos, e esse é um excelente. O empresário, o empreendedor ainda, né? Ele tá, às vezes, ainda no seu primeiro ano, ele ainda não sabe a sazonalidade do mercado, dos meses, e ele ganha um pouco mais em um mês, ele já retira tudo, ele não faz e gasta tudo. Uma gestão de caixa, ele não mantém um prolabore para ele e um fluxo de caixa para a empresa, separando os dois. E é claro, se as coisas estão indo bem, nada impede de a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, fazer uma distribuição de lucros para si mesmo ou para os seus sócios, né? Só que o problema é quando a pessoa ela ganha um pouquinho mais em um mês, ela já retira tudo, ou quase tudo, e deixa a empresa em maus lençóis. E quando recebe uma determinada oportunidade, vamos supor que a empresa está num ritmo bacana e agora ela está querendo expandir, ela quer dobrar o faturamento. O que ela começa a pensar? Geralmente, eu quero contratar um agente de marketing, ou eu quero contratar uma pessoa de marketing, quero contratar um vendedor, eu quero implementar um novo produto. E muitas vezes ela não tem dinheiro na empresa para fazer esse investimento. Ou seja, ela tira o dinheiro da empresa, coloca na conta física, e aí quando aparece uma oportunidade, ela tem que tirar da conta física e botar na empresa de volta. Isso é um erro comum. Eu tenho certeza que 90% dos pequenos empresários que estão começando, que ainda não estudaram isso, estão fazendo isso. E eu diria que se a tua empresa não tem caixa hoje, ela está a um passo de quebrar. Exatamente. Porque qualquer probleminha que dá... Exatamente. A pessoa tem que tirar daí da conta física e fica uma bagunça entre um e o outro. Perfeito. Outro ponto aqui dessa mesma pergunta ainda, né, só relembrando quais são os principais erros comuns que impedem os pequenos empresários de crescer. Um dos outros erros que a gente percebe bastante é a pessoa que é especialista em vez de empreendedor, em vez de empresário. Ou seja, na cabeça dela, ela ainda está pensando, eu sei fazer o meu produto muito bem, eu sei aplicar o meu procedimento, eu sei fazer ele muito bem, só que eu quero melhorar isso ainda mais. Porque ela acha que assim ela vai cobrar mais caro, ela vai se tornar melhor, mas na verdade ela não está olhando os outros setores da empresa, ou seja, ela é uma especialista, ela não é empresária ainda. Ela não está olhando vendas, não está olhando marketing, não está olhando o setor financeiro, o RH, não está olhando para os próximos passos, não está fazendo uma projeção, um planejamento estratégico. Ela está olhando exclusivamente o produto e o serviço dela e assim ela acaba não crescendo na empresa. Ela acaba ficando sem projeção, sem possibilidades, sem literalmente um passo a passo do que fazer. Isso prejudica demais. E a pessoa que é especialista, a única maneira dela ganhar mais dinheiro é cobrando mais caro pelo produto ou serviço que ela faz, principalmente serviço. Né? Enquanto o empresário, ele já vai estar pensando em outras coisas. Como que eu faço para contratar alguém tão boa quanto eu para aplicar isso aqui, enquanto eu, empresário, penso nas vendas e marketing da minha empresa? Esse é um erro bem comum. Tem uma frase do João Apolinário que diz assim: o empreendedor é que nem um maestro. O maestro ele não precisa saber tocar todos os instrumentos, mas ele precisa saber bem direcionar os músicos. E a mesma coisa é o empresário. O empresário não precisa saber fazer todas as funções do operacional, mas ele precisa saber bem direcionar as pessoas que trabalham com ele. Perfeito. Perfeito. Terceiro ponto aqui, não menos importante, é o acúmulo de tarefas sem delegar. A gente, inclusive, passou por isso no nosso início da nossa jornada. A gente queria fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje a gente já conseguiu ter uma maturidade bacana para enxergar melhor esses pontos, não passar mais por isso.
né? Às vezes dá uma vontadezinha de fazer, botar a mão na massa, mas a gente dá uma segurada, respira, delega para a pessoa que vai fazer muitas vezes até melhor do que você acaba poupando seu tempo, economizando para investir onde realmente importa, que é no gerenciamento do negócio, crescimento, marketing e vendas, né? Eu diria que o empreendedor ele tem muito isso de achar que dá conta de tudo. E a gente dá. Só que o fato de dar conta de tudo muitas vezes impede o teu negócio de crescer. Porque no momento em que tu tá focado no operacional, quem que tá focado em crescer o teu negócio? Quem que tá focado na gestão, em liderar as pessoas? Né? Então a gente vê isso muito presente e foi difícil pra gente sair do operacional. E ainda estamos no processo, isso é um processo, pessoal. A gente tem que trabalhar cada dia mais para ir delegando as funções da nossa empresa para daí sim poder crescer. Exatamente. Tem uma frase que está na moda que é: quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. O que é a essência dessa frase? Basicamente é: quem está muito ocupado no operacional não tem tempo para pensar e planejar o crescimento da sua empresa. Então, esse é um ponto bem importante. Show. Vamos para a pergunta, então, número 3. O que é melhor? Contratar uma pessoa CLT para cuidar do meu marketing ou uma agência? Bacana. Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante por ser uma agência de marketing, né? Obviamente. É uma pergunta um pouco complexa porque ela depende, na verdade, de situação para situação. Né? Aquela pessoa que está começando, está com um negócio pequeno ainda, está nos seus primeiros faturamentos, às vezes antes dos primeiros 10 mil reais, e ela é a própria funcionária do negócio, então ela tira o seu prolabore e ainda tenta sustentar o negócio. Essa pessoa muitas vezes ela toma um passo equivocado de sair contratando uma pessoa ou uma agência na esperança que o faturamento aumente do dia para a noite. Antes mesmo de estudar brevemente o que é o marketing, de como a pessoa ela nem entende ainda muito bem do negócio dela e acha que contratar vai ser a solução. Isso aqui indifere se for contratar um CLT ou uma agência. O que eu estou falando aqui é que, primeiro ponto, contratar antes da hora é um erro. Né? Tem que ter já algumas coisas pré-estabelecidas, tem que começar a estar gerindo o seu financeiro, tem que começar a já estar tracionando o seu produto, ou seja, já tem que ter uma certa demanda, tem que estar vendendo, tem que estar começando a gerar já um fluxo de caixa, a não ser que a pessoa tenha um investidor por trás, né, um pezinho de meia lá, que ela tope gastar um pouco mais no início, perder um pouco de dinheiro para acelerar o processo, mas se não for esse o caso, geralmente não é recomendado que logo no início mesmo do negócio, se contrate, tanto CLT quanto agência. Isso indifere. Isso entra muito no planejamento, né? Gestão financeira. Pessoa que ela gere bem as finanças, tem planejamento do negócio, ela sabe muito bem quando é e quando não é o momento de contratar alguém. Perfeito. Ter certeza também é difícil, né? É sempre um ponto reflexível. A gente está sempre querendo contratar, principalmente quem oferece serviços, como o nosso caso, a gente está sempre contratando, mesmo que não precise, a gente está sempre com vagas abertas. E um dos pontos que eu gosto de trazer para diferenciar esses dois é o seguinte: eu falei agora da empresa muito imatura ainda, ou seja, está na sobrevivência, está começando o negócio, mas tem aquela empresa também que é o contrário, que ela já está quase no médio porte, vamos dizer assim, ela já fatura ali acima de 100 mil reais por mês, ela já tem, às vezes, um funcionário de marketing, na maioria das vezes, e ela está na dúvida se ela contrata mais um funcionário ou se ela vai para a agência. Aqui eu gosto muito de falar depende, né, também, novamente. Por quê? Porque nesse caso, depende muito da demanda que ela quer fazer. Se ela precisa, por exemplo, de alguém que vá fazer várias e várias coisas, eu preciso de alguém que fique aqui no dia a dia para gravar um story, para me acompanhar no evento, para, sei lá, fazer umas postagens a mais na rede social. Eu preciso que faça um banner para botar lá na frente da loja e me ajude não sei o que, e grave não sei o que para mim. Geralmente, nesse caso, é melhor a pessoa ter uma pessoa interna, porque a agência de marketing ela vai fazer alguns serviços especializados, mas dificilmente vai ter esse contato tão próximo, tão frequente, visitando todos os dias ou alguma coisa do tipo. Mas sabe o que é interessante disso? É que por mais que ela tenha uma pessoa interna, digamos uma CLT, que vai fazer todas essas coisas para ela, ela ainda assim não vai ter a estratégia e todas as pessoas que, ao contratar uma agência, todos os profissionais que ao contratar uma agência, tu consegue, às vezes pelo mesmo valor,
de contratar alguém que vai fazer tudo ali na tua empresa. Chegar lá, perfeito. Aí, continuando o conselho, a segunda parte é ter justamente uma agência para dar o direcionamento, que é exatamente o que eu ia falar. A pessoa, ela começa contratando um CLT para dar conta do dia a dia, o famoso faz tudo, mas quando precisa de uma especialidade de alguma coisa, eu preciso de alguém que, agora minha empresa já está tracionada, eu preciso de alguém que faça tráfego pago. Se ela for contratar exclusivamente um gestor de tráfego, ela vai contratar uma pessoa para ficar em tempo integral para fazer isso. Só que ela ainda precisa de outras coisas. O tráfego pago, ele não salva o negócio, ele não é a solução de todo o negócio. Ainda tem uma série de outras coisas de marketing que precisam ser feitas. Então, às vezes, vale mais a pena você pegar aquele valor, contratar uma agência que vai te oferecer, por exemplo, 3 serviços especializados pelo mesmo valor que uma pessoa custaria como CLT. Então, obviamente, o melhor dos cenários é ter os dois, ter uma agência, ter alguém interno, porque o empresário, ele, por mais que ele já fature bem, muitas vezes ele não sabe dar o direcionamento para a pessoa que é contratada, e aí entra muito também o papel da agência de direcionar. E hoje a gente faz muito isso com nossos clientes, né? Sim, a gente brinca, teve até um depoimento de uma cliente que já na reunião de onboarding, ela ficou impressionada com todo o direcionamento que ela teve, porque ela não sabia nem calcular a margem de lucro dela. Isso é muito normal, né? Que nem a gente comentou sobre a gestão financeira. Então, ter alguém que vai olhar de fora do teu negócio, vai trazer a parte estratégica, planejamento, vai te ajudar não só a colocar a mão no operacional, mas também a pensar junto contigo, é muito importante. Por isso que na TBA a gente tem muito essa mentalidade de sócio. Porque, querendo ou não, a gente quer que o empresário ele tenha resultados. E aí não é só o marketing, são várias frentes que envolvem isso. E a maioria das agências, por isso que tem que pesquisar muito bem antes de contratar também, elas vão botar sua mão no operacional. Então, ter alguém que realmente vai ter essa visão de sócio contigo, que vai pensar não só na parte do marketing, mas na parte da gestão, na parte do financeiro da tua empresa, junto contigo, é muito importante. Perfeito. Não menos importante, tem aquela pessoa que está no meio termo. A gente falou da pessoa que está começando o negócio, daquela pessoa que está com um negócio mais estruturado, está saindo do pequeno, indo para médio porte, e tem aquela pessoa que está entre os dois, ou seja, está faturando ali seus 30 mil, 20 mil, 40, 50, né? Então, muitas vezes, essa pessoa ela só consegue contratar um. Ela já tem dinheiro, mas ela só consegue contratar um. Nesse caso, qual que é melhor? Obviamente, depende. Eu sei que é chato isso, mas realmente depende muito de cada situação, por isso que tem que ser feita uma anamnese antes, né, uma análise, entender o momento do negócio, o dinheiro que tem disponível, entre uma série de coisas. Mas o que eu costumo falar, que realmente toca o coração do pequeno empresário, é o seguinte: hoje existe uma dificuldade em fazer contratações CLT, na maior parte das vezes, por conta dos encargos, né? São muitos impostos, outros valores que não vão para o colaborador e sim vão para o governo, ou ficam em caixinha lá para depois ser despedido, né? Como o FGTS. Então, o que a gente fala é que muitas vezes contratar uma agência, primeiro, vai ser o mesmo preço ou mais barato, muitas vezes é mais barato do que um CLT, porque a agência está pagando dinheiro direto, não tem nenhum tipo de encargo. Segundo ponto é que não tem vínculo trabalhício. Então, basicamente, a empresa ela está pensando em contratar internamente, daí ela vai lá e opta pelo CLT. Mas daí ela pensa, se eu contratar um PJ vai ser um pouquinho mais barato e eu dou o dinheiro direto para a pessoa. Só que daí tu acaba criando um vínculo trabalhício e corre o risco de tomar um pé na bunda, né? Em algum momento, ser acionado na justiça, né? E a gente sabe que acontece isso o tempo inteiro. A justiça hoje ela também prevalece muito para o lado do colaborador nesse sentido. E a pessoa está começando um negócio, às vezes pode tomar uma dessa, já é um belo pontapé inicial para quebrar o negócio. Né? Então ela está achando que está conseguindo ir para o próximo patamar, mas está colocando e dando um tiro no próprio pé. E aí ainda tem o fato de que provavelmente quando você está nesse momento do negócio, você não precisa só de alguém que fique filmando a sua loja, mas você precisa de alguém que faça a gestão dos anúncios, que faça as postagens, que te dê conselhos de negócios. Então, ao contratar uma pessoa, você só vai ter aquela pessoa e normalmente ela não vai ter todas essas habilidades. E se tiver, vai fazer tudo meia boca. Exatamente. A pessoa que, vamos supor que a empresa está ali nesse patamar, ela está contratando já um cara de marketing, uma mulher de marketing, e geralmente ela vai no júnior ou no pleno. Dificilmente ela vai contratar um sênior. O sênior vai cobrar, às vezes, mais dinheiro do que ela mesma tira de labor para ela. Exatamente. Então ela vai contratar alguém mediano que vai fazer as coisas de maneira medianas.
Ou seja, ela vai saber um pouquinho de cada coisa, talvez, mas vai fazer tudo meia boca. A pessoa não é especialista ainda, tanto que ela é pleno, né? Então, essa pessoa ela vai contratar, ela não vai saber direcionar o cara do marketing, a mulher do marketing. Ela fala, e na visão dela, o que é marketing, geralmente? Umas postagens na rede social. A pessoa vai ficar o dia inteiro fazendo postagem na rede social, não vai dar resultado, Às não vai vezes sem saber de onde vem, estratégia. não vai saber direcionamento, às vezes ainda vai fazer meio mal feito, sem tanto estratégia. Aí pede uma coisa diferente, agora tá na hora de fazer tráfego. A pessoa não sabe fazer tráfego, vai ter que ficar um mês estudando, né? Então, acaba perdendo muita oportunidade nesse tempo. Perfeito. Até aproveitando essa resposta, quais são as fases de um negócio? São muitas, mas dentro da nossa análise que a gente faz hoje na TBA, nós olhamos 3 fases principais. A primeira delas é a sobrevivência, aquela empresa que está começando ainda não tem uma boa gestão de caixa, ou seja, às vezes ela fica no negativo ainda, às vezes tem que aportar um dinheiro para ela poder se manter, né? Às vezes vende muito bem no mês, pouco no outro, ainda não tem tração, que é justamente o próximo nível. A gente chama de tração, aquela empresa que já gera caixa, já tem lucro, já se paga, já paga o seu prolabore e já tem poder aquisitivo suficiente para ter as suas primeiras contratações e investimentos em marketing. Isso é o que a gente chama dentro do nosso método de tração. Esse é o ponto ideal para você começar a olhar um parceiro de marketing, né? E, obviamente, o terceiro nível é a escala. E, geralmente, é o objetivo de todos os empresários, né? Não é faturar pouco, lucrar pouco, é lucrar muito, é faturar muito. Só que para conseguir isso, obviamente, marketing e vendas vão ser o cerne de todo esse crescimento. E é por isso que a gente fala que, primordialmente, a pessoa tem que se pagar, tem que sobreviver. Depois, quando ela começa a gerar caixa, ela entra na atração e ela começa a olhar marketing e vendas com mais critério, começa a contratar internamente ou externamente, e assim ela objetiva o crescimento, que é a escala. E esse é o ponto que a gente acredita que começa a fazer sentido olhar para a contratação, tanto interna quanto externa nesse caso, né? Perfeito. Então, sobrevivência, tração e escala. Exatamente. Ótimo. Aproveitando também, a gente está falando muito sobre contratação, mas e aquela pessoa que ela está se sentindo presa no operacional, já está faturando ali para, de repente, contratar, mas ela não sabe muito bem o que fazer, quais são os passos, como é que eu sei, como é que eu faço para sair do operacional, afinal? Bacana. Outra excelente pergunta de milhões. Na prática, vai depender muito também do tipo de produto e serviço que você faz, executa, de como a empresa ela surge. Obviamente, uma agência de marketing como a gente vai ter um processo de delegação operacional diferente de uma empresa que é uma loja de roupas, por exemplo, né? Ou de uma clínica estética, como é bastante, a gente atende bastante. Mas eu acredito que tudo começa em, primeiro, validação. Então, ela começa a validar o negócio, validar o produto, o serviço, ou seja, começa a executar, começa a vender, as pessoas começam a procurar por isso. Esse é o primeiro passo. Segundo é processualizar, ou seja, tomar nota, criar padrões, processos daquilo que está sendo feito na empresa, de preferência ainda de maneira setorizada. Perfeito. Ou seja, começa a organizar minimamente financeiro, cria um padrão para isso e coloca lá os padrões da gestão financeira da empresa. Em um segundo momento, começa a olhar o marketing da empresa, cria alguns padrões sobre isso e processualiza. Vendas, a entrega, que é a operação, entre outros. Ou seja, se você tem documentado em algum lugar as coisas que precisam ser feitas na entrega do seu produto ou serviço, a chance de você contratar uma pessoa e ser muito mais efetivo, o onboarding, que a gente chama, que é a entrada dessa pessoa e a execução, é muito melhor. A pessoa ela já entra tendo um norte, um guia do que fazer. É muito melhor do que a pessoa entrar na empresa e você ter que parar muitas vezes para explicar, para mostrar, para contextualizar, para corrigir, porque daí você está despendendo o seu tempo. Então, além de você gastar mais dinheiro porque você está fazendo uma contratação, você ainda está duplicando a função, né? Você está usando 2 pessoas para fazer a mesma coisa. E essa fase de onboarding ela é muito importante porque é aquilo ali que vai criar a cultura com a pessoa que tu recém contratou. Então, são aqueles 3 primeiros meses, em torno de 3 meses, que demora um tempo de onboarding, ou seja, no momento que você contratou
o seu colaborador até o momento que você vai treinar, ele vai entender direito tudo que ele faz, a empresa, são 3 meses. Então, esses 3 primeiros meses é o que vai ficar como cultura para ele. Então, é muito importante você ter um bom onboarding com esse cliente, explicar todos os detalhes da empresa, transparecer muito bem a cultura, porque é a partir dali que aquilo vai ficar realmente enraizado para a pessoa. E aí, como você sabe que se demoram 3 meses a parte do onboarding, fica muito claro a importância de contratar direito, contratar bem. Porque quando você contrata e precisa no mês seguinte já demitir, isso custa caro para sua empresa, custa caro para o seu tempo também. Então, contrate muito bem. E aqui fica uma outra dica. Não contrate quem você não pode demitir. Eu sei que no início do negócio é muito normal a gente querer contratar a prima, a tia, o sobrinho, a amiga, mas não faça isso, porque as chances de dar errado são muito grandes. Não é que não possa dar certo, mas as chances de dar errado são gigantes, são enormes. E aí você arranja uma dor de cabeça, não consegue demitir a pessoa, fica com um custo a mais na sua empresa que não está fazendo sentido e ainda por cima perde uma amizade ou cria uma briga de família. E acontece bastante. E acontece bastante, e a gente vê muito isso. É os casos de família, só que dentro do negócio, né? Exatamente. Então, contrate muito bem. Isso eu diria que é a etapa que você mais tem que dedicar tempo. Inclusive, existe uma média de tempo do mercado onde a contratação, mais ou menos o tempo de contratação que dura. Então, do momento em que você pensa na vaga até o momento que você encontra a pessoa e contrata de fato, leva ali uns 3 meses. Então, se você está pensando em contratar alguém, já começa aos poucos a ir organizando isso. E além disso, ainda tem um onboarding, né? Que leva mais 3 meses. Exatamente. Então, o tempo total seria em torno de 6 meses. Até porque tem geralmente o período de experiência, a pessoa está se identificando com a vaga, às vezes pode sair, né? Às vezes pode não se identificar, o que é normal, tá tudo certo. Ou as empresas às vezes podem não se identificar com a pessoa, né? E aí entra o cerne de tudo isso, que foi o que a Duda falou, que é a cultura, que é um passo assim essencial para qualquer negócio, principalmente para quem quer delegar depois. Perfeito. E tem uma frase muito bacana sobre a cultura, que é: cultura é aquilo que acontece quando os donos não estão na empresa. Perfeito. Então, se você não tem processo, não tem cultura, você não tem uma empresa ainda. Você tem uma ideia, um projeto, um protótipo. Você está brincando de negócio, mas ainda você não tem uma empresa. Ou pior, tem uma cultura, mas a cultura ela não foi planejada e aí é uma cultura negativa. É aquela cultura que faz mal e que não é benéfica ali para a empresa em si. Que é, sei lá, funcionário chegar atrasado, enfim. Querendo tirar vantagem sobre o outro. Ou falar mal do outro, puxando tapete. fofoca. E isso acontece muito. Então, na verdade, você tem cultura na sua empresa. Então, pare e pense, qual é a cultura da minha empresa hoje? Quais são os valores que eu estou passando para os meus colaboradores? Porque se você não... se você botar no papel tudo isso, você vai ver que você tem uma cultura, mas será que ela realmente é o que você está querendo? Será que seus colaboradores, eles têm clareza sobre a sua cultura? Uma vez uma amiga nossa chegou no escritório e falou assim para o nosso colaborador: sabe quais são os valores da empresa? Perguntou assim na lata. E aí ele ficou assim, meio que pensando. Ali, pra mim, eu tive a certeza de que a gente precisava deixar mais clara a cultura para os nossos colaboradores. E a partir dali, a gente começou a fazer mais reuniões de alinhamento com o time, falando mais sobre os valores, colocou mais valores na parede, trouxe mais, enraizou mais esses valores. E agora eu tenho certeza que se a gente pergunta para eles, eles têm de cabeça já. Inclusive, foi muito legal quando a gente tem essa cultura bem definida, que a gente contrata uma pessoa nova e os próprios colaboradores, o próprio time passa a cultura para as pessoas novas ali que estão chegando na empresa. Perfeito. E chega a ser lindo, né, quando isso acontece. Hoje a gente tem, inclusive, estampado na nossa parede lá, né, os quadros com a nossa cultura, e a gente recomenda muito que seja transmitido não somente em falas, mas em reuniões, né, nas xícaras da empresa, nas camisetas, em tudo, literalmente em todo o processo de onboarding e também depois do onboarding, porque cultura é algo que fica e é o cerne de todo o negócio. Toda a expansão, em algum momento, vai te gerar a falta de controle. Exatamente. E esse controle, a única maneira de mantê-lo não é enchendo de reunião, enchendo de processo. Tem os processos, tem reunião, importante, os rituais, mas a cultura
é o que É a centraliza isso tudo. base. Exatamente. É, E para é, você que é dono de negócio, você que é empresário, você que está liderando o seu negócio, já tem uma boa base de pessoas ali te ajudando, saiba que o CEO, dono do negócio ou os sócios, eles são os guardiões da cultura. Se não estiver cumprindo aquilo que fala, está fazendo errado, está dando exemplo negativo, e o exemplo ele arrasta muito mais do que aquilo que fala. Então, se você tem uma cultura ou você deseja criá-la, seja o primeiro a executar. Senão, você não vai ter uma cultura. Tu sempre fala uma frase pra mim que eu gosto bastante, que é o dono a empresa, ela é um reflexo do dono. Exatamente. Então, é a mesma coisa, o time ele é um reflexo do líder. Então, se a sua empresa hoje tá com problemas em relação aos funcionários, como é que será que você tá agindo no dia a dia? É um momento de autorreflexão que o líder precisa ter, que o dono de empresa precisa ter. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então. Quais são as tendências de mercado que eu devo ficar de olho como pequeno empresário? Vamos tentar puxar isso daqui para 2025 agora. Pergunta de milhões. Exatamente. A gente está no início do ano, galera. Quem não está organizado ainda não fez o planejamento do ano, né? E a gente vê muito isso na prática. E o planejamento do ano deveria ter sido feito antes do final do ano passado. Exatamente. Ali por outubro, novembro, geralmente é o padrão, né? Um bom padrão, vamos dizer assim, mas nem todo mundo executa. E para aquela pessoa que ainda não executou, ou que já executou, mas vê uma possibilidade de melhoria, a gente vai trazer aqui alguns tópicos para você ficar ligado no que fazer em 2025. Tá? Quer começar? Pode começar. Maravilha, então. Primeiro ponto é, a gente já trouxe aqui esses ensinamentos, mas trazer de uma maneira um pouco diferente agora, é olhar mais para o marketing e vendas, né? Tá cada vez mais claro que o marketing e vendas são o coração e o pulmão do negócio. Perfeito. Ou seja, você pode ter o melhor produto do mundo, se não estiver vendendo, se não estiver atraindo novas pessoas interessadas, é questão de tempo para você começar a cair e eventualmente até se colocar numa fria. Tem uma frase do Flávio Augusto que é muito legal e eu concordo 100%. Ele fala que não existe estagnação, não existe constância, não é o nome dessa palavra, você não está andando uma linha reta. É como se a empresa fosse... Exatamente. Não existe estabilidade. Não existe estabilidade. A empresa, ela se assemelha a um avião em voo, ou seja, ou ela está subindo ou ela está caindo. Não existe você permanecer no mesmo ponto, com a mesma margem, com as mesmas coisas, durante muito tempo. Perfeito. Todo ano muda, todo mês, inclusive, muda os impostos, muda colaborador, muda margens, muda fornecedores e insumos, né? Então, tudo muda. A gente tem um cliente agora que é um restaurante de sushi, né? Um buffet de sushi. Aí tem delivery, tem várias coisas. E ele falou, cara, eu tive que da noite pro dia aumentar em torno de 15% o meu valor final do meu produto, porque o insumo aumentou muito. Agora, no verão, geralmente o salmão fica muito mais barato. Então, o empresário ele já se acostuma a comprar em quantidade maior. E do nada teve um aumento, mais do que ali no meio do ano, que geralmente já é previsto aumento. Então, isso por si, e já mexeu totalmente na estabilidade do negócio. Ele vai ter que cobrar mais, talvez o cliente ele já não ache isso legal, comece a consumir menos, ou ele vai ter que cobrar o mesmo valor e apertar ainda mais a margem dele, ou seja, ele está caindo. Então, de qualquer maneira, ele acabou de arrumar um problema sem se mexer, sem fazer nada. Só com já saiu da estabilidade. Só por viver. Mercado. Só por existir, ele já saiu da estabilidade. E olha como é importante a gente ter uma marca. A marca dele não vende preço. Exatamente. O slogan dele é menos arroz e mais salmão. Quem compra esse tipo de... Quem é que busca esse sushi? São pessoas que estão procurando por qualidade e não por preço. Se ele vendesse preço, agora ele ia estar ferrado. Exatamente, como é o caso de muitos, né? Exatamente. Que acabaram aumentando e viram a sua clientela descer do dia para a noite. E um ponto interessante sobre isso, então, que a gente estava falando, justamente sobre marketing e vendas, já que não existe estabilidade, a dica que a gente queria dizer aqui, né, o conselho, é que olhe mais ainda para o marketing e vendas. Ah, Nicolas, mas eu já estou olhando, minha empresa já está faturando, eu já cresço, mas estou olhando para olhar mais ainda, daqui a pouco eu vou deixar de olhar outros pilares da empresa. Pois eu digo, faça isso. Né? Parece um conselho contraditório, mas o nosso lema interno é o contrário do Brasil. É primeiro crescimento, né? Primeiro progresso e depois ordem. Sim. Pode ser que em algum momento ali as coisas se baguncem um pouco, às vezes dê
um passo maior do que a perna, mas se esse passo maior do que a perna for na área de vendas e marketing, tá tudo bem. Né? O problema é quando a gente olha demais o produto, a entrega e não olha tanto para as vendas e para o marketing. Exatamente. Às vezes vale mais a pena aumentar o faturamento da empresa, dar um jeito de vender mais e depois suar ali para contratar, se virar, trabalhar uma noite a mais, um final de semana a mais, para poder entregar aquilo que foi prometido, mas ainda assim está garantindo o crescimento. Então, esse é o primeiro conselho. Produto bom não é sinônimo de vendas. Hoje tem diversos produtos bons. E a não ser que tu esteja fazendo assim uma coisa muito, muito inovadora e mesmo assim você precisa cuidar do marketing e vendas. Mas assim, a maioria dos negócios, que a gente tá falando com pequenos e médios empresários, ou tu tem uma loja de roupas, ou tem um restaurante, ou tem uma clínica de estética. Os teus serviços, muitas vezes, produtos também, eles são encontrados em outros vários negócios. Então, ter essa diferenciação e ter um bom marketing é o que faz realmente você conseguir alavancar aí as suas vendas. Perfeito. Segundo conselho, então, não menos importante, acredito que esteja começando a passar na visão de muitos pequenos empresários, é a automação, processos, né? Uma coisa vinculada à outra, e é claro, não menos importante, a inteligência artificial. Ou seja, para 2025, essa é uma das grandes pautas do momento, a utilização de automações, processos e inteligência artificial para agilizar processos, reduzir custos, tornar mais eficiente. Tudo isso, no final do dia, é a mesma coisa. O empresário ele tem uma missão que é duplicada. A missão do CEO, do dono do negócio, do sócio, é uma só. Faturar mais, ter menos custos. Isso que ele tem que fazer no dia a dia. E aí, quando a gente fala de automação, processos, eficiência, inteligência artificial, a gente está falando justamente disso. A gente está tocando exatamente nessa ferida, nesse ponto, nesse desafio que é o aumento do faturamento, aumento do lucro e diminuição dos custos. Porque aumentar faturamento e diminuir margem não significa que a coisa está positiva. Não adianta eu sair de, sei lá, 100 mil reais de faturamento com 20% de margem para 1 milhão de faturamento para 5% de margem. Adiantar até adianta, mas o crescimento ele está muitas vezes na redução do custo. E para a gente reduzir custo, a gente tem que falar de processo, tem que falar de automação e tem que falar de inteligência artificial. Né? Então, hoje, nós utilizamos em boa parte dos nossos processos, certamente a gente já deixou de contratar uma ou duas pessoas só pelo uso da inteligência artificial. Isso é uma baita diferença no final do mês na folha de pagamento. Exatamente. 2 pessoas a mais ali, você está economizando ali na média de 6 a 10 mil reais para fazer investimento em marketing, para fazer investimento em vendas. Exatamente. Onde realmente vai dar mais tração, mais velocidade para o crescimento do negócio. Bacana. E acho que na inteligência artificial nós temos o ChatGPT, que ajuda muito assim no dia a dia, na produção de conteúdo, para conseguir, às vezes até montar um processo, tu consegue montar pedindo o auxílio do ChatGPT. Tem que saber pedir os comandos certos. Então, se tu não fizer uma pergunta bem completa para o ChatGPT, ele não vai te entregar uma resposta completa. Então, seja o mais específico possível, traga informações sobre a tua empresa, teu público-alvo. Quanto mais informações você oferecer para o ChatGPT, melhor serão as respostas que ele vai te fornecer. Então, isso é muito importante. Depois a gente tem os chatbots, que são chats para ajudar no atendimento, na automatização do atendimento. Então, às vezes, tu pode colocar ou para o atendimento completo ou só o início do atendimento, que já ajuda bastante quem está atendendo ali os clientes finais. Então, eu sei que tem várias outras, mas essas são 2 ferramentas que já podem te auxiliar bastante no dia a dia. Inclusive, existe uma extensão de ChatGPT dentro dele mesmo, inclusive, que tu pode gerar imagens, né? Então, te ajuda também na criação do conteúdo, né? Com referência visual. Aquele dia que você está com preguiça ou não conseguiu se organizar direito para fazer um post, ele pode produzir para ti em segundos, minutos ali, tanto a parte visual quanto a legenda escrita, toda a base do negócio. E nós temos outros tipos de inteligência artificial. Eu gosto de ver uma lá que é do G4, que eles botaram uma câmera assim na sala de aula, que eles têm lá turmas de 40, 50 pessoas, e a câmera com inteligência artificial, né, obviamente era um programa, conseguia analisar o tempo de atenção das pessoas. Quantas pessoas estavam prestando atenção na aula, ou seja, a pessoa era distraída, pegava o celular, ou estava anotando no caderno, estava olhando para o professor, eles conseguiam medir quais os conteúdos eles estavam entregando mais qualidade, ou seja, aqueles que as pessoas prestavam mais atenção. Com base nisso, eles conseguiram melhorar o processo interno deles,
e melhorando o processo interno deles, conseguiram vender mais. Perfeito. Então, tudo no final do dia é vender mais e ter menos custos. E uma terceira dica aqui, que eu acho que eu vou fugir um pouco agora do óbvio, né? É sistemas de partnership. Acho que é uma coisa que a gente escuta falar pouco ainda, né? E eu acho que é uma tendência de mercado. Então, é muito comum hoje a gente ver, não é muito comum ainda, né? Mas está se tornando comum falar sobre equity, ou seja, participação do negócio. Então, muitas vezes, se tu está no negócio inicial, intermediário ou até avançado, muitas vezes você quer dar um próximo passo, você quer fortalecer o seu time, você quer ter pessoas mais comprometidas, e o dinheiro não é a única maneira de fazer isso. Tem outras maneiras também. Uma delas é o programa de partnership, né? A pessoa se tornar equity partner, ou seja, ela pegar um pedacinho da empresa em troca de alguma coisa. Ela pode tanto comprar isso daí, ou ela pode ser presenteada, vamos dizer assim, pelos sócios administrativos, pelos sócios donos, como um sistema de mérito, literalmente, e também de divisão, né? O sócio não se escolhe para dividir lucro, se escolhe para dividir problema. Perfeito. Então, se você tem algum problema na sua empresa, que você não está conseguindo dar conta, você precisa de mais dedicação naquilo ali, às vezes vale a pena você pegar uma pessoa que é especialista, que vai te ajudar a resolver aquilo ali, e em vez de dar um balão de dinheiro, oferece o dinheiro, óbvio, e também equity partner, ou seja, um pedaço da participação na empresa. Essa pessoa ela vai ser incluída na distribuição de lucros, e se Deus quiser, quando tiver um exit, né, ou seja, toda a empresa ela nasce para ser vendida, ou quebrar, um dos dois, né, não existe outro caminho, ou ela quebra ou ela é vendida. Quando ela for vendida, obviamente vai ter uma distribuição, né, desse valor de venda, e a pessoa que tem equity partner, ela vai conseguir tirar uma casquinha disso aí. E isso é bem interessante, às vezes é muito mais interessante do que o aumento do salário mensal. A gente vê bastante as empresas mais jovens, que nem G4, enfim, outras empresas desse meio que estão mais digitalizadas também, mais recentes, estão fazendo bastante essa estratégia e faz muito sentido. Porque assim também, a pessoa que está trabalhando contigo, ela se sente realmente dona do negócio e ela realmente é dona do negócio. Está no papel. E isso também não faz sentido só para grandes empresas, mas principalmente para pequena e média empresa. Você está precisando crescer, escalar. Você precisa de outras cabeças pensando com você e que vão colocar a mão na massa e resolver o problema, que nem tu disse. E às vezes a pessoa que tu ia precisar pagar um valor, um balão, que nem tu comentou, e tu não teria caixa para fazer isso. Então, tu oferece ali um pedaço da tua empresa e a gente fala muito, né? É melhor ter um pedaço de algo que é grande do que ter 100% de algo que é pequeno. Então, vale a pena realmente essa estratégia. Perfeito. E o Equity Partner, ele tá aí justamente para dar mais velocidade para o negócio. Exatamente. É um conceito que a gente gosta bastante, conceito de velocidade. Inclusive, o nome do nosso método é Acelerador 360, nosso principal método hoje de crescimento de pequenos negócios. E um conselho que eu daria para quem vai começar a pesquisar sobre isso é pesquisa também sobre vesting, né? Você não é obrigado a dar sociedade de imediato. Existe um contexto onde tem um processo de validação, né? Pode deixar ali 6 meses em vesting, se a pessoa passar e cumprir os critérios, ela pode se tornar sócia, merecido, né? Ou caso não dê certo, pode cancelar ainda do tempo. Você achou que a pessoa era bacana, que ia resolver o problema, no fim se mostrou outra pessoa, não deu certo. Você não precisa se colocar em maus lençóis. Você pode simplesmente cancelar o vesting, obviamente de uma maneira formal, justa, né, que não prejudique nenhum dos dois lados. Perfeito. Bacana? Vamos lá. Agora uma pergunta para a Duda, ela que é especialista de conteúdo, dá treinamento para pequenos empresários disso, cuida do marketing da TBA. Posto todos os dias, mas não tenho engajamento. O que será que pode ser? Essa eu recebo bastante na caixinha de perguntas. Postar todos os dias não é sinônimo de ter engajamento, principalmente quando o conteúdo, ele não... A pessoa, teu público-alvo, ele não precisa consumir aquilo, não gera identificação com o teu conteúdo. Teu conteúdo bom é o conteúdo que gera identificação e conexão com o teu público-alvo e que resolve alguma dor. Então, muitas vezes o que eu vejo é, de volta lá no que a gente conversou no início, é o empresário produzindo conteúdo para ele mesmo. Ele não está produzindo conteúdo para o público-alvo.
E aí é óbvio que as pessoas não vão engajar. Se tu não tá produzindo conteúdo que gera valor para tua audiência, para o teu cliente, ele não vai engajar com as tuas postagens. O que é um conteúdo que gera identificação? É aquele conteúdo que se conecta. Aí a gente volta lá no início. A gente precisa conhecer muito bem o nosso público-alvo para saber que tipos de conteúdo o meu público-alvo ele gosta de consumir. Que tipos de conteúdo o meu público-alvo ele vai parar para assistir, ele vai engajar e vai impactar de alguma forma no dia dele. Então é muito importante você conhecer seu público-alvo e produzir conteúdos para ele. Perfeito. Eu concordo 100%. Eu, como um mero iniciante nesse mundo de produções de conteúdo, eu vejo muito que quando eu comecei a criar ali meus primeiros posts, eu ficava muito tempo pensando em tudo aquilo que importava. Para quem? Para mim. Então eu pensava nas cores que eu gostava, na maneira como eu gostava de ver o conteúdo. Eu dava preferência por vídeos mais curtos e carrosséis, mais técnicos. Eu olhava algumas coisas que só faziam sentido para mim, na minha cabeça, né? Então, a partir do momento que eu parei de olhar isso e comecei a olhar mais quem estava interagindo comigo, começou a virar uma certa chavezinha na minha cabeça. Perfeito. Então, porque o conteúdo ele tem 2 objetivos principais na minha visão. Uma delas é te dar visibilidade, né? Porque hoje o conteúdo ele tem esse poder de chegar em novas pessoas que você ainda não tinha chegado. E o segundo ponto é gerar conexões, gerar engajamento, relacionamento. E você só vai conseguir fazer isso se do outro lado a pessoa que estiver olhando, ela for impactada. Perfeito. É muito importante isso. Eu fiquei produzindo conteúdo, vou dizer para vocês, em menos de 6 meses eu consegui crescer para 10 mil seguidores. Eu tinha 600 seguidores. E foi uma virada de chave, porque eu já produzia conteúdo antes, e aí eu parava, desistia no meio do caminho. E a minha virada de chave dessa vez foi realmente entender quais eram as dores que meu público-alvo tinha. Então eu falo muito sobre vergonha de gravar conteúdo, sobre constância, sobre perfeccionismo, que eu sei, eu falando com as pessoas com quem eu atendo, eu sei que eram as maiores dores delas. Então eu comecei a trazer mais isso e menos, não trago tanto conteúdo tão técnico sobre a produção em si, porque eu sei que meu público-alvo ele precisa antes da gente trabalhar isso daqui, Mentalidade, né? a mentalidade. E a segunda coisa foi que eu comecei a ser mais eu no meu perfil. Hoje eu produzia conteúdo muito tentando replicar o que as outras pessoas do meu nicho estavam fazendo, e eu não tinha autenticidade. Baseado num personagem. Hoje eu sou autêntica no meu perfil. Eu tenho estratégias de posicionamento, eu tenho estratégias de arquétipo, enfim, tudo isso eu tenho muito estratégico, mas eu sou autêntica. Então hoje é a Duda que está produzindo conteúdo e eu produzo do meu jeito, que é muito diferente de outras pessoas do mercado. E isso foi uma virada de chave porque as pessoas começaram a se conectar comigo e ver um diferencial no meu perfil. Então isso é muito importante, seja autêntica também no seu conteúdo, que isso faz toda a diferença, porque hoje é tanta gente produzindo conteúdo que parece que você está vendo a mesma postagem em vários Instagrams diferentes e você não se conecta com a pessoa. Por que eu vou seguir ela se eu já estou seguindo aquela ali? Perfeito. Uma outra dica complementar a essa se você posta alguma coisa, principalmente se for no formato de vídeo, utilize outras redes sociais, né? Não somente o Instagram, que todo mundo só fala do Instagram, né? Parece que só existe o Instagram, mas existem outras redes sociais. Se você faz um vídeo ali curto, de 1 minuto, 1 minuto e 30, joga ele pro Shorts do YouTube, joga pro TikTok, joga pro Kuai, joga no LinkedIn, dependendo, óbvio, do seu público-alvo. Mas, tipo assim, explore um pouco mais essas coisas. Às vezes, você vai conseguir ter alguns insights que você não tá pegando por olhar somente uma rede social. E muitas vezes o maior trabalho é justamente produzir o conteúdo. Postar é fácil. Postar leva 1 minuto, você joga em 5 redes sociais. Produzir é que é difícil. Exatamente. E muitas vezes a pessoa tá investindo muito tempo em produzir e pouco tempo em divulgar. Né? Então, olha que engraçado isso. Perfeito. E aí? Ficamos por aqui? Perfeito. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro episódio do Rodada de Negócios, um podcast oficial da TBA, onde aqui a gente vai estar sempre abordando sobre marketing, vendas, gestão para o pequeno e médio empresário. Então, eu espero que tenha agregado de alguma forma esse podcast no teu dia. Se você gostou, já nos segue no Instagram também, @agênciatba. Lá a gente posta diariamente os nossos bastidores como empresários, postamos mais dicas, conselhos, direcionamento, e aí você consegue ficar mais próximo da gente. E é claro, não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube também. Perfeito. E é claro que a gente ia ter um presentinho, um mimo para quem ficou até o final. Né? Então, hoje existe
um processo que a gente faz que a gente chama de diagnóstico, né? Esse processo a gente seleciona muito bem filtrado as empresas e pessoas que a gente possibilita esse acesso, porque é um diagnóstico gratuito que leva em torno de 30 minutos, porém é o nosso tempo, então ele não é gratuito. Exatamente. E tem a nossa experiência também de ter assessorado mais de 200 empresas, então a gente consegue olhar muito bem padrões, erros comuns, fazer um mapeamento assim da empresa. Alavanca de crescimento. E olhar exatamente o que está certo, o que está errado, o que está faltando, o que pode ser mudado de imediato. A gente tem muito esse poder hoje de fazer uma virada de chave na mente do pequeno empresário em uma reunião de 30 minutos, acredite ou não. E, obviamente, a gente não cobra por isso, poderia cobrar, mas a gente não cobra porque a gente faz um filtro, a gente seleciona muito bem as empresas que a gente fala, né? Então, a gente vai deixar um brinde aqui. Quem tiver um interesse em ter esse mapeamento da sua empresa, fale com a gente, converse através das redes sociais, que a Duda falou. Ou você pode clicar no link que vai estar aqui na descrição do YouTube. Perfeito. É isso aí. Então, ficamos por aqui. O primeiro episódio do Rodada de Negócios.